Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre desautonomia. Esse nome que faz uma confusão na nossa cabeça, né? São tantos nomes também associados à síndrome de ativação societária, mas aí a gente vai vendo que os nossos sintomas, eles têm nomes, né? E a gente vai descobrindo ao longo do decorrer da doença, né? E que a gente vai estudando e a gente vai observando o quanto está associado realmente aos sintomas. Bom, então eu quero falar sobre desautonomia. O que é desautonomia? É uma alteração, é uma disfunção do nosso sistema nervoso autônomo. E o que é o nosso sistema nervoso autônomo? Ele é responsável pelas nossas funções vitais, por nossas funções, na verdade, que ocorrem de maneira involuntária, automática. Bom, como está dividido também esse sistema nervoso autônomo? Está dividido no sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é aquele que a gente fala que é de luta ou fuga, tá? E o parasimpático é aquele de repouso, de relaxamento, tá? Que a gente pode falar também, que está responsável pelo nosso sono, até mesmo pela nossa digestão, tá? Então, a gente precisa desses dois sistemas, o simpático, que está mais em movimento, né? Das nossas funções vitais, dos nossos órgãos, e também o parasimpático, aquele mais, né, tranquilinho que a gente fala, tá? Que a gente precisa dessa tranquilidade também. Bom, quando ocorre uma disfunção no nosso sistema nervoso autônomo, por algum motivo, a gente fala que é a desautonomia. E quando ocorre essa disfunção, ocorre uma disfunção geral em todos os nossos órgãos, no nosso corpo inteiro. Então, ocorre uma disfunção, por exemplo, na temperatura do nosso corpo, né, nos batimentos cardíacos, na nossa pressão arterial, tá? No funcionamento do nosso intestino, na questão também da nossa digestão, né, do nosso estômago. Então, tudo está relacionado, tá, gente? Por isso que existem diversos sintomas, diversas manifestações quando ocorre essa disfunção deste sistema. Bom, existem várias desautonomias, mas eu vou falar apenas de duas que estão mais associadas também à SAM, tá? Então, é a desautonomia da POTS, que é a síndrome da taquicardia postural ortostática, que quando a gente fala que é a mudança da nossa posição, quando estamos deitados ou sentados e ficamos em pé. E ocorrem vários sintomas que vêm dessa desautonomia. Também a gente pode falar que a POTS, ela ocorre tanto pela questão da nossa mudança de posicionamento, né, de quando estamos deitados ou sentados e ficamos em pé, e também da taquicardia, né, que o próprio nome já diz também. Então, ocorre uma alteração dos nossos batimentos cardíacos. Também tem a síndrome vasovagal, que também se diz que é uma síncope vasovagal. O que significa síncope também, que é um nome também tão estranho para gente? É quando ocorre o desmaio. Síncope, praticamente, é o desmaio em si, tá? Já na POTS, ela não ocorre o desmaio, é muito difícil isso ocorrer, é mais mesmo na síndrome vasovagal, que é outra desautonomia. E o que é síndrome vasovagal? É um reflexo do nosso nervo vago. O nosso nervo vago ele é responsável também por diversas funções do nosso corpo, porque eu posso gravar outro vídeo falando sobre ele, que é muito importante também, que ele é relacionado muito à questão do nosso intestino, tá? E é um assunto que a gente tem muito para conversar também sobre isso. Bom, então esse reflexo desse nervo vago ocorre essa disfunção toda no nosso organismo também, tá? Chegando até mesmo ao desmaio, que a gente fala que é a síncope. Ou também pode ocorrer a pré-síncope, que não é o desmaio, né, necessariamente, mas é toda aquela manifestação de um desmaio. Então a gente fala que é um pré
desmaio. Então, a pré-síncope e a síncope, tá? Então, vocês podem estar ouvindo muito falar sobre isso também, e às vezes dá um nó na nossa cabeça, a gente não entende muito bem o que significa cada coisa. Mas é mais para explicar por cima, tá? De um modo resumido. Então, quando ocorre esse reflexo do nervo vago, faz com que o nosso corpo ocorra essas manifestações todas que a gente sente, né? Que a gente vê que praticamente faz com que a gente sinta muito fadigados e cansados, né? E por muitas vezes a gente chega a desmaiar, tá? Bom, agora vamos falar sobre os sintomas de cada um e, na verdade, cada desautonomia ela apresenta muitas associações, são muito parecidas com relação a sintomas, mas tem algumas características, tá? Por exemplo, da POTS ocorre a taquicardia, um aumento dos batimentos cardíacos ao ficar em pé, né? Já na síndrome vasovagal, ocorre uma diminuição dos batimentos cardíacos e uma diminuição da pressão arterial, tá? Então, não é parecido com relação, né, a outros sintomas que estão bem associados. Por exemplo, na POTS, eu vou seguir até o roteirinho aqui que eu coloquei, porque são vários sintomas, tá? Ocorre a náusea, como também pode ocorrer na síndrome vasovagal, tá? Essa questão da fadiga também, da sensação de fraqueza, ocorre também nas duas desautonomias, são parecidas, tá? A sensação de sudorese, né? Na verdade, a gente soa muito, pode acontecer também nas duas desautonomias, tá? A questão das mãos e pés frios ocorre muito na POTS também, tá? Quando a mão fica gelada. Alterações da pressão arterial. Ocorre uma queda da pressão arterial, como eu disse anteriormente, na síndrome vasovagal. Já na POTS ocorre oscilações da pressão, que pode estar um pouco mais alta, mais baixa, né? Depende muito de cada situação. Mas é muito característico na síndrome vasovagal estar baixa, tá? Também pode ocorrer um nevoeiro mental, que é uma perda da consciência, assim, sabe? Aquela questão, assim, não, na verdade não é perda da consciência. Perda da consciência é quando ocorre a síncope, né? Que quando você desmaia, que é no vaso vagal, né? Agora, na POTS, é aquela sensação que você não consegue pensar direito, sabe? Que não vem nada na sua cabeça. Na verdade, a gente não consegue raciocinar muito bem. É aquele nevoeiro mesmo, mas você ainda está, né, consciente, você não desmaia, tá? Essa é a diferença também. Bom, o que a gente pode ver também, né, com relação a gatilhos também, que pode ocorrer estes sintomas todos, que podem levar à desautonomia, essa alteração, essa disfunção. Na verdade, são gatilhos muito parecidos também, tá, gente? Que, por exemplo, é o estresse, né, problemas emocionais que pode, né, acontecer com que haja todos esses sintomas. Também a questão da alimentação, tá? O jejum prolongado, né? Principalmente na síndrome vasovagal, tá? Ou comer demais, como na POTS também pode acontecer muito, tá? Então, olha a importância também da reeducação nutricional, porque também pode vir associado com uma hipoglicemia na questão do jejum prolongado, tá? Na questão também do comer muito do carboidrato, a gente percebe também que tem uma associação com a desautonomia. E pode acontecer com maior frequência, tá? Porque também pode acontecer mais facilmente uma hipoglicemia por causa desse jejum prolongado, tá? Que causa desautonomia. Então, tudo está associado também. E fora que também o carboidrato em excesso pode ocorrer uma desautonomia também, porque você não balanceou direito esse carboidrato com outros nutrientes. E aí, os níveis de glicemia sobem muito rápido, mas também ao mesmo tempo descem demais, muito rapidamente, não mantém níveis estáveis de glicemia, tá? E aí que ocorre a desautonomia também, tá? Então, a alimentação balanceada e adequada é muito importante para a gente tentar prevenir a desautonomia, como também a desidratação,
tá? Isso também é bem típico também de ocorrer a desautonomia, tanto a POTS quanto também a síndrome vasovagal, tá? Então temos que beber muita água, só que a gente tem que ter, né, em mente que dependendo do caso do paciente, tem que tomar um certo cuidado com a quantidade de água que se toma também, tá? Por exemplo, um insuficiente renal, um insuficiente cardíaco, muito cuidado, tá bom, gente? Também tem a questão, né, do sal. Então, a gente fala que é bom também o sal, né, porque a gente precisa, principalmente quando a gente tem aquele desmaio, aquela sensação que vai desmaiar, até mesmo as pessoas que estão próximas, a primeira coisa que pensa, né, ou é uma hipoglicemia, que quer que a gente coma alguma coisa que pode estar associado, como eu disse para vocês, ou até mesmo uma hipotensão, né? Que acontece mesmo, vocês viram, né? Na vasovagal também. Então, coloca o sal na nossa boca. Isso é bom também, tá? Só que também tomar um certo cuidado com as pessoas hipertensas, com as pessoas também que são insuficientes renais, tá? E também insuficientes cardíacos, porque também pode piorar mais a situação, tá bom? Então, prestar atenção em que tipo de doença também está associada à desautonomia, tá? Bom, a questão também é da gente pensar como também ficar muito tempo em pé, que pode acontecer também com relação a vasovagal. E o em pé rapidamente, a POTS, tá? Do calor também intenso, né, gente? Também que pode provocar até desidratação. É um gatilho, tá? Para ocorrer também a desautonomia, tanto a POTS quanto também a vasovagal, tá? Bom, com relação a POTS, tá? A POTS, ela pode vir com doenças associadas, tá? Como eu disse, né? Da SAM, ela é mais assim, falada, né? Com relação a SAM, com relação a síndrome de Ehlers-Danlos, né? Mas a gente vê que tem POTS associado com vasovagal, com síndrome vasovagal. Então, pode ter as duas desautonomias, tá? No meu caso, eu vejo muita associação. Na verdade, eu tinha muitas associações lá no passado e observando, eu nem sabia que era desautonomia. Porque desde adolescente eu tinha isso, sabe? E eu nem imaginava que era. Então a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, a gente vai observando, né? Só que eu fui percebendo realmente que depois que eu comecei a me alimentar melhor, me hidratar melhor e fazer atividade física com controle também, porque atividade física a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Até mesmo não pode exercitar demais, que pode causar a desautonomia, depende da posição também que a gente fica, né? Mas se a gente não fizer, vai ficar pior. Pode ocorrer mais esses sintomas da desautonomia. Então, assim, eu fui percebendo que foi melhorando a questão da alimentação balanceada, da questão da hidratação certa e a questão também da atividade física com controle sempre, né? Então, esses sintomas vão ficando mais a menos com o passar do tempo, tá? Bom, então quais são as medidas comportamentais, tá? Porque as medidas também de medicamentos não faz parte, né, da minha profissão, está muito associado, tá? Que na verdade vocês devem procurar um cardiologista ou um neurologista, porque tem medicações para controlar, né? Esses quadros de desautonomia e até mesmo o especialista, ele vai ver qual é o tipo da sua desautonomia. É muito importante essa avaliação clínica, tá? Então, aí que eles vão ver se precisa realmente estar colocando um medicamento. E dependendo também do caso, você vai ter que fazer um exame, tá? Específico também para ver que tipo de desautonomia e como está também esta desautonomia, tudo bem? Bom, voltando às medidas comportamentais, que isso eu tento fazer na minha vida, tá? E acredito que é muito importante que vocês façam também, porque é algo assim que
é uma mudança no estilo de vida, mas uma mudança muito positiva. Como eu falei, dos exercícios físicos com moderação. Quem tem potes, começar com exercícios mais sentadinhos, até mesmo de força, né? Com relação à musculação, que pode ser também, mas tudo muito tranquilo de início. Ter um profissional bem qualificado que fique do seu lado também. Mas dizem que o exercício de força bem controlado, tá? Uma evolução bem contínua ajuda o POTS. Como também o yoga, né? No caso de POTS, no caso da síndrome vasovagal também. Também outra questão também da alimentação, né? Medidas comportamentais, alimentação balanceada, como eu disse, uma alimentação bem equilibrada em questão de quantidades, de nutrientes também, uma hidratação certa também, né? Muitos falam que 3 litros de água seria o mínimo para aquelas pessoas que realmente podem estar tomando, que não tem esses problemas que eu falei de saúde, como eu disse, do coração, do rim, né? Também a questão também do sal, né? Consumindo em maior quantidade e também tomar um certo cuidado também para quem tem esses problemas, tá? Como eu disse anteriormente, tudo bem? Fica bem atento, gente. Bom, também, além do exercício, da alimentação, da hidratação, também um pouquinho do sal, né? Para também, dependendo. No meu caso, como eu tinha sempre um pai em casa, né, na minha adolescência, depois na vida adulta a gente sai de casa, muda tudo, né? Mas que minha mãe colocava muito pouco sal na alimentação, porque ele é hipertenso, então eu comia praticamente, além de ser adolescente, comia de forma desorganizada, eu também comia comidas com pouquíssimo sal. Então, por isso que eu tinha mais crises, né? Mais problemas com relação à desautonomia, principalmente a vasovagal, tá? Que hoje vendo, tinha muito mesmo, muito. Então, assim, de sair, por exemplo, do chuveiro, correndo desesperada, caindo na cama, sabe? Então, tinha muitas essas crises, em que minha mãe saía correndo também para me socorrer, colocando sal na minha boca. Então, assim, desmaio mesmo, eu tive, né? Mas não era com frequência, mas era praticamente, a gente fala que é uma pré-síncope. Síncope eu tive praticamente só depois de uma cirurgia, então não foi nada muito assim. Mas com relação à pré-síncope eu tive diversas vezes. Então foi melhorando depois que eu mudei meu estilo de vida, tá? Como eu disse para vocês. Também tem a questão da posição da cama. A cama também deve ser um pouco mais elevada, tá? Então a cabeceira da cama, tá, gente? Para evitar quando você levantar também, né, não causar essa desautonomia, porque aí dependendo da desautonomia, dos sintomas, leva-se um tempo ainda com relação a POTS, tá? Vai demorar para passar. Porque por muitas vezes eu percebi que era POTS também, não era nem a vasovagal, por isso que eu falei que tá bem relacionado. Batimento cardíaco, taquicardia, né? Então a gente percebe que é diferente também o sintoma do outro, tá? Também meias de compressão, gente. Também meias de compressão ajudam bastante, tá? Eu sei que é muito chato, às vezes, por muitas vezes, tem que ficar deitada praticamente para colocar aquelas meias, né? Para colocar é um sacrifício, para ficar o dia inteiro, então, mais ainda. Mas dependendo do estágio, da situação, elas ajudam bastante, tá? Então, são essas dicas de mudança de comportamento, tá bom? Então, era isso, mas eu queria falar sobre, né, essas duas desautonomias e pensar, né, na mudança do estilo de vida, até mesmo para quem tem a SAM, né, para quem tem a síndrome de Ehlers-Danlos também. Então, o quanto que é importante, né, porque está associado também à desautonomia. Então, por isso que a gente precisa, né, com carinho por nós mesmos, né, pensar que a gente precisa evoluir com relação a essas mudanças, né, e que a gente, mudando os nossos comportamentos, a gente consegue diminuir sintomas bem significativos deste problema de saúde que temos, tá? Então, é algo comportamental também, mas sempre procurando ajuda de um médico que entenda de desautonomia, que entenda de SAM, que entenda de síndrome de Ehlers-Danlos, para que eles consigam nos ajudar, tá? Para a gente conseguir evoluir no tratamento desta doença com profissionais também que nos ajudem nessa
jornada, neste caminho, neste processo todo, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.